Então tá, pessoal. Boa tarde para todo mundo que tá aqui conosco no quinto Sarau Contemporâneo, né? Que inclusive, Daniela, o contemporâneo já tem que ter vou fazer uma correção já aqui nos slides, tem que ter um circunflexo, tá? E na hora de editar ali no PowerPoint, Ainda bem que tá gravado. De jeito nenhum com essa letra. Tá, mas tudo bem. Vai ficar sem. Buenas, pessoal. Agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês que estão aqui conosco hoje, né, na quarta-feira, então, 17h30. Esse tema, né, de hoje, assim, foi um tema proposto pelos próprios participantes do Sarau. Enfim, tem alunos que estão comigo aí desde o início, desde 2019, depois 2020, agora 2021. E a gente sempre, né, procura atender, enfim, as demandas dos alunos, as sugestões dos alunos, e uma das sugestões foi exatamente essa que está aqui hoje. Eu acho que vai de encontro também, né, o que muitos alunos pensam, né, no pós-curso, né, no pós-faculdade, né, o que eu vou fazer depois, né, nessa preocupação, né, nessa curiosidade também de ver as possibilidades que o permitem, né, ser como nutricionista. E aí, então, o tema proposto é exatamente esse, é tentar falar um pouquinho sobre o mercado de nutrição, sobre o mercado da alimentação, como, então, vocês, enquanto alunos de nutrição e as nutricionistas que estão aqui hoje, né, veem o mercado de nutrição, veem o mercado de alimentação, como consegue se inserir, como inseridas, né, se consegue se manter, né, nesse meio, e eu acho que é justamente o que a gente vai falar hoje, né, e de indagar curiosidades, questionamentos, enfim, para elas, que possam vir a clarear um pouco, principalmente, né, os futuros nutricionistas, os alunos aqui que estão do curso de nutrição, tá? Antes de eu dar a palavra para vocês, gurias, eu quero colocar aqui, então, a equipe, né, desse projeto. Esse é um projeto de extensão que está findando aí, está fechando 3 anos, tá? Que tem eu como coordenadora, né? A professora Daiane e o professor Leonel, então, como colaboradores, e a Daniela, então, que é aluna e que é a bolsista, né, desse projeto 2021, né? A gente já teve uma bolsista que, inclusive, hoje está se formando agora sexta-feira, que é a Júlia, em nutrição, tá? Então, somos nós aí que fazemos parte da equipe do projeto. E as convidadas de hoje, então, todas foram minhas alunas, né? Todas elas passaram, então, pelo curso de nutrição, são egressas do curso de nutrição da Unipampa. Todas elas, então, hoje trabalham, né? Então, vinculadas à empresa Magras, que elas vão poder falar um pouquinho mais, né, sobre a empresa. Então, quero agradecer, né, muito vocês aí por terem mexido na agenda de vocês, por terem, né, enfim, se disponibilizado a falar conosco, né, sobre um tema que eu acho que vocês veem no dia a dia de vocês, né, na rotina de trabalho e também no pessoal, porque eu acho que enquanto nutricionistas vocês devem colocar muito daquilo da profissão dentro, né, do pessoal, e é isso que faz com que a coisa ela progrida, né? Quero agradecer muito, então, gurias, a presença de vocês, vou dar a palavra para vocês, tá? E o nosso tema é esse hoje, né? Espero, então, que a gente possa aproveitar todos nós aí, a fala das gurias, depois que elas falarem, a gente, então, vai conversar, né? Vai tirar algumas dúvidas, enfim, vamos fazer, de fato, uma roda de conversa, e essa é a proposta do Sarau, para que todo mundo consiga, então, conversar sobre esse tema. Eu não sei quem que vai falar das meninas, querem projetar alguma coisa, enfim, com vocês, gurias. Obrigada mais uma vez mesmo, de coração, tá bem? Nós que agradecemos. A gente no fim não preparou nada de slide, nada mais formal, né? A gente decidiu ser algo mais casual e a gente falar um pouquinho. Eu queria introduzir a questão da empresa em si, né? Que muitas pessoas não conhecem, né? E falar um pouquinho da Magras de uma forma mais geral. Óbvio que vão surgir dúvidas, depois a gente vai sanando essas dúvidas. A Magras hoje é uma rede de emagrecimento que é a maior da América Latina, né? Não foi a primeira no Brasil, mas foi a que mais cresceu num espaço de tempo menor. Eu acho que tem 12 anos. Tem um pouquinho mais, eu acho. É um pouquinho mais de 12 anos de idade, né? Ela fazer 15. Santa Catarina, mas já se expandiu por vários estados do Brasil. E da América Latina também a gente diz porque ela já entrou para o Paraguai, né? Com a intenção de se expandir para outros países também.
alguma das perguntinhas que tu tinha me dito que a gente poderia abordar, né? Questão de que tipo de pessoas que procuram os serviços da Magras, né? Qual é o perfil do cliente, né? Cliente, por que a gente não chama eles de paciente, a gente chama eles de cliente. O perfil das pessoas que nos procuram são pessoas que vêm lutando há um tempo já contra, né, algum problema, né? Sobrepeso, obesidade, principalmente obesidade, né? Já que a gente trabalha com essa entrega, com essa proposta de entregar resultado de uma forma efetiva, num espaço de tempo consideravelmente curto, porém de forma saudável, né? E muitas vezes a pessoa vem até nós sem saber, não ter noção nenhuma do que a Magras propõe, né? Eles nem imaginam, muitos deles, que aqui vai ter nutricionista, né? Eles acham que vão entrar ali na máquina, na cápsula do tempo, e vão sair magrinhos, que tem alguma fórmula mágica, né? E a gente sabe que quando se trata de emagrecimento, não tem mágica que não envolva a nutrição, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso hoje. Então, o nosso perfil de cliente, muitas vezes, ele tem um nível de consciência que não está muito próximo do trabalho que a gente realiza, né? E aí, depois que tu capta esse cliente, tu tem que trazer ele para isso, né? Porque ele tem que ter que comprar um produto, tem que ter que comprar um serviço. E para isso ele tem que desejar aquilo. Então, a gente tem que fazer ele desejar a transformação. E essa transformação, basicamente, depende muito, né, do bom trabalho que a gente vai realizar, obviamente, né? De um bom método. Mas grande parte depende mais dele, né? E aí é que tá o desafio, né, de criar essa parceria entre o cliente e nós, né, e deles toparem. Particularmente, eu trabalhei em 2 unidades já, trabalhei na cidade de Santa Rosa e agora eu estou na minha cidade natal, que é Santana do Livramento. E cada região tem uma realidade muito diferente, né? Tanto pelo perfil de pessoas, quanto pela realidade do que a cidade tem, o que ela deixa de ter. Lá em Santa Rosa, por exemplo, é uma cidade onde tem todas as concorrentes, redes grandes, e muitos profissionais liberais trabalhando de forma própria, né? Então, eu experimentei 2 contextos, assim, completamente diferentes, né? E eu acho que cada unidade vai ter algo para contar e cada profissional vai ter algo a atribuir referente a isso, né? Cada região é única, né? E cada lugar, né? As pessoas, elas colocam um pouco do seu pessoal no seu trabalho. E por mais que a gente seja uma rede, que é tudo padronizado, uma franquia, não tem como o ser humano ser padronizado, né? A gente segue protocolos, mas até um certo limite ali. Então, a gente bota muito do pessoal da gente, né? No nosso trabalho também. Vou falar um pouquinho, então, do mercado de trabalho, né? Que é um do tema. Logo quando eu me formei, eu fui direto para uma UAM. Eu fui nutricionista na Unipampa de São Gabriel, né? Então, já era uma área que eu não gostava muito, mas como era o que tinha, surgiu essa vaga uma semana após eu ter me formado, né? Eu disse, tá, vou tentar, vou encarar quando ver. Eu não gostei no estágio, mas trabalhando, vou tentar. E aí, realmente não gostei, fiquei 9 meses, né, nessa empresa. Não gostei muito, porque acaba sendo bem diferente, assim, do que eu queria mesmo, né, que era a nutrição clínica. Aí surgiu essa vaga aqui em Santana do Livramento, também fica perto da minha cidade natal, que é Dom Pedrito, né? Resolvi vir. Aí já estou aqui desde 2018, eu entrei aqui em dezembro de 2018, fazem 3 anos, né, que eu estou aqui. E logo quando a gente começa aqui na Magras, a gente tem um treinamento. Durante uma semana, a gente vai para um treinamento em Balneário Camboriú, onde a gente aprende não só sobre nutrição, mas também sobre os tratamentos estéticos, né, que vão acontecer aqui na clínica, sobre o sistema, a gente tem que saber tudo, né, como funciona a Magras. Então, a gente tem esse treinamento durante uma semana, é tudo pago pela empresa, e a gente volta com um combo de conhecimentos, né, para aplicar sempre no nosso cliente. A gente atende em torno de 3 a 4 clientes por dia, né, em consultas iniciais, a gente faz os retornos, né, a cada 15 dias, mais ou menos, aqui a gente faz na clínica. Todo ano a gente tem esse treinamento, então a parte alimentar, assim, a parte nutricional da clínica, ela é mais qualitativa do que quantitativa, né? Então a gente não faz dietas calculadas, mas sim a gente tenta estipular metas, a gente tenta mudar
a rotina, né, do nosso cliente. A gente tenta introduzir versões mais saudáveis do que ele mais gosta, então a gente também tenta aplicar isso, né, tentar fazer receitas diferentes. A gente tem vários produtos que a gente vende aqui também na clínica, né, que ele pode estar usando, assim, no seu dia a dia. Então, agora mesmo, semana passada, a gente também estava com um treinamento lá em Balneário, e o conceito da Magras, ele está mudando bastante, né? Ele está mais para a parte comportamental, principalmente na questão agora da pandemia, que o pessoal muito entrou em depressão, né? Comeu bastante, achou que o mundo ia acabar e começou a comer, e teve bastantes distúrbios, assim, psicológicos. A Magras, ela adotou uma nova rotina, né? Mais para a parte comportamental mesmo que a gente está trabalhando, né? Mais com sentimentos mesmo da pessoa, porque eu acho que é importante a gente trabalhar isso, né? Porque muitas das pessoas que vêm aqui são pessoas que têm depressão, né? Têm problema em casa e acabam descontando tudo isso, né? Na comida. Então, a gente tem que trabalhar também a parte psicológica, não só a parte do emagrecimento. E o que favorece bastante isso que a Eveline falou, né, de trazer essa pessoa até nós e mantê-la enganjada, né, nesse processo de transformação, é que a pessoa vai nos visitar sim ou sim semanalmente, porque a gente, todos os tratamentos, dificilmente vai ter só a parte nutricional, a gente sempre oferece um combo onde entram outros serviços, né, a gente trabalha com a parte estética, que é a grande parte, né, dos colaboradores da empresa é da área estética. O nutricionista sempre vai ter somente uma, né, em todas as unidades. Isso é de praxe. A parte estética varia de acordo com a demanda de que cada unidade oferece, né, dependendo da clientela, né, de quantos habitantes tem aquela cidade e quanto aquela unidade pode estar crescendo. Então, o cliente ele acaba vindo na clínica semanalmente e às vezes mais de uma vez por semana. Eu brinco que às vezes eles só de olhar Nutri ou cheirar Nutri, eles já lembram, né, de tudo que eles conversam ali dentro da salinha. E isso ajuda bastante, porque a gente vê que eu já fui Nutri de consultório, né, e manter uma pessoa enganjada à distância durante 30 dias, para te só ver ela daqui 30 dias, é bastante difícil, né? Se a gente for dizer que a pessoa tem 5 refeições por dia, 30 dias são 150 refeições. Então, dá 150 oportunidades da pessoa se perder e de errar e de não querer voltar para não querer se encarar ou encarar o nutricionista. Então, a gente acaba criando essa teia em torno do cliente, fazendo com que ele nos visite semanalmente. Mesmo que ele não vá ver a Nutri, ele vai ver ela, dando oi ou dando tchau. E isso ajuda bastante para que a gente tenha uma constância no tratamento, né? E que tenha o bom resultado, que é a perda de peso final. Eu, das gurias, eu sou a única que não atuo como nutricionista aqui na clínica. Eu atuei como nutricionista numa outra clínica que eu entrei no lugar da Morgana, que está aí também, né? Depois que a gente entra em redes grandes, a gente já tem um currículo, né? Isso é bom. Nem sempre a primeira oportunidade, que nem a Eveline falou, vai ser a oportunidade da vida da gente. A gente diz sim para o que vier e com certeza, por mais que faça as contas e talvez às vezes não vale a pena ou não é exatamente o que a gente queria ou onde a gente queria, aceitar as portas abertas faz com que a gente, né, comece a trilhar o caminho por algum lugar. Então, eu antes entrei numa outra rede, lá eu era nutricionista, e comecei a fazer as partes da venda, né, que geralmente pode, como não pode ser feito pela nutricionista, ou pode ser feito por alguém da área estética. Alguém que gosta de conversar com o cliente, acolhê-lo, entendê-lo, e que gosta de vender, né? Eu já tinha um currículo de quem trabalhou com vendas durante muitos anos, né? Antes, inclusive, de entrar na faculdade. Então, era uma área que eu já tinha experiência e entrando numa rede, porque todas, mais ou menos, trabalham da mesma forma. Tem essa porta de entrada de um cliente que chega sem, né, um nível de consciência muito grande sobre o que ele está querendo entrar, né? E é esse profissional que vai fazê-lo entender, né, do que se trata e fazer ele comprar a nossa proposta, né? Então, mais ou menos, hoje é o que eu faço aqui. Igualmente, me usufruo dos conhecimentos de nutricionista, tanto essa parte de nutrição comportamental, os porquês da pessoa ter chegado a ter adquirido aquele peso, questões patológicas que a gente tem que levar em consideração para não recomendar certos serviços de estética, né, que tem contraindicação.
e também a parte da avaliação corporal, que a gente realiza bioimpedância. Esse primeiro momento, a gente diz que ele é a primeira consulta, ou é uma consultoria, e ela é feita de forma gratuita, eu acredito que em quase 100% das unidades. É uma forma também de dar alguma coisa para a comunidade. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e saem com uma pequena dica, às vezes ela tem que tomar mais água, às vezes ela nem sabe que ela está ganhando peso, 20, 30, 40 quilos, que é por conta da alimentação, eles atribuem muito à inatividade física ou às questões patológicas, hipotiroidismo, que a gente escuta bastante, né? Então, às vezes, eles vêm aqui para entender que onde eles estão pecando é na alimentação. Então, é uma coisa bacana que essas redes grandes têm a ofertar, e hoje é o meu papel aqui na empresa, não é da Nutri, a Nutri é a dona Eveline. Acho que eu posso falar um pouquinho? Claro, todas devem. Falar um pouquinho, então, da minha experiência. A Sil estava falando ali da questão do medo, né, de sair da faculdade e o que encontrar. Estão me escutando bem? O medo do que encontrar, né, no mercado de trabalho. E realmente, esse medo é normal acontecer, né? Eu, no final da minha faculdade ali, época de TCC, estágio, eu estava ficando louca, porque eu pensava, meu Deus, estou me formando, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou desempregada, eu sou desempregada agora. Eu fiz estágio no hospital aqui de Santiago, eu sou de Santiago, e fiz estágio aqui, já consegui um emprego aqui, não na área da nutrição. Eu entrei numa parte da DUAN, né, porque eu era sou técnica em gastronomia também, então entrei mais nessa área, mas eu sempre gostei da parte de nutrição hospitalar, principalmente. Eu saí da faculdade pensando, meu Deus, minha vida é a parte de nutrição hospitalar, adoro. Só que aí surgiu 2 meses depois que eu trabalhei no hospital, surgiu a oportunidade de abrir a Magras aqui em Santiago. Eu já tinha colegas que trabalhavam, a Morgana já trabalhava, né? A Sabrina, uma outra colega nossa também. E aí eu comecei, digo, não, vou tentar, é na minha cidade. As gurias sempre falaram muito bem, né, do trabalho. E aí entrei, vim com tudo. E tô aqui há quase 3 anos já, né, na Magras de Santiago. Experiência da Magras é maravilhosa. Nossa, trabalhar aqui, eu posso dizer que realmente é muito gratificante. Tem desafios todos os dias, com certeza, como nutricionistas, como profissionais, todos vocês vão ter desafios, podem ter certeza, porque trabalhar com o ser humano não é algo fácil, né? Você está trabalhando com um outro ser humano, com outras experiências, com pessoas que passaram por muitas coisas. E o legal da Magras, eu acho que um dos principais diferenciais é que a gente trabalha muito essa parte do comportamento. Agora, semana passada, eu e a Eveline estávamos, acho que de todas nós somos as únicas que fomos num treinamento que teve especial para nutricionistas, um treinamento onde teve, então, palestras de médico, do Paulo Musi, que é um médico muito conceituado no Brasil, da Roberta Carbonari, que é uma nutricionista também, esposa do Paulo, muito conceituada nessa parte de nutrição comportamental, de distúrbios alimentares, e também de psicólogo, porque quando a gente se torna um profissional da área da saúde, a gente se torna ouvinte também, né? Porque aqui na Magras, eu digo, a gente tem um pouquinho de tudo. Por mais que a gente, sim, quando percebe, a gente faz um encaminhamento para o psicólogo, para outro profissional, mas a gente tem que escutar, porque a alimentação, ela é afeto, né? A gente sempre diz aqui na Magras que a alimentação ela é muito mais do que o nutriente em si. Ela tem o afeto, ela tem... muitas vezes a gente acaba comendo nossos sentimentos também, né? Acaba descontando. Então a gente tem que entender desse ser humano, a gente tem esses treinamentos regularmente, né? Para entender um pouquinho mais sobre como funciona a mente do ser humano. E nutrição, área da saúde, mercado de trabalho existe muito, só que a gente não pode ficar parado, né? São coisas novas todos os dias, artigo científico que está surgindo, conhecimento, são novos métodos, né, de emagrecimento, low carb, jejum intermitente, N métodos de emagrecimento que a gente tem que estar a par, né? A gente tem que saber como que funciona,
como funciona o método, se tem realmente estudos. Então, a gente não pode parar no tempo. Então, assim, tem mercado de trabalho? Tem. Mas tem que ter aquela atualização constante, né? Eu acho que mais isso mesmo. Posso passar a palavra. Posso ser eu ou quer falar, Daiane? Não, pode falar. Tá bem. Então, meu nome é Morgana, eu sou nutricionista da Rede Magras aqui de São Borja, mas em 2018 eu iniciei na rede em Santo Ângelo. E lá eu acho que também, assim como as gurias, a gente cai de paraquedas na estética. A gente não tem contato durante a faculdade, eu acho que o máximo que a gente observa é nutrição funcional, que a gente vê alguma coisa, né, de elementos que podem ser usados mais para esse fundamento estético, e também para essa parte de cliente, a gente fica muito imerso sobre doenças, patologias, atendimento no SUS, e a gente meio que esquece um pouquinho de ouvir nessa parte de escutativa, ser ouvinte, como a Luana falou. A gente pratica muito mais, porque por ser cliente, a gente está ali querendo ofertar algo, tu quer ofertar o que a pessoa busca, o que ela almeja, ou fazer com que o que tu está ofertando para ela se torne o que ela tanto almeja. Então, a gente acaba se deparando com duas coisas que durante a graduação pouco é abordado. E aí a gente tem que sair com essa consciência que nunca a gente vai sair dali 100% formado, não é como a gente estuda, mas é fundamental tu ter essa base, é primordial a gente estar estudando para isso, mas entender que na prática vai ser um pouquinho diferente e estar adepto, né, a aprender um pouco mais. E eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive, porque eu parei com duas chefes, né, eu cheguei numa clínica onde eram coordenadas por mulheres, e mulheres eu acho que tem essa visão, né, de atenção, cuidado. Então, quando eu parei com elas ali, eu iniciei de uma forma e finalizei meu ciclo lá de outra. Então, eu saí dali, outra pessoa também, acho que profissional, muito mais ainda. E hoje eu vejo que também, como a Jéssica falou, tem essa diferença, né, de público. Por mais que seja uma rede, o funcionamento é o mesmo, mas quando o público muda, também muda um pouco do nosso atendimento. Durante a graduação, a gente vê muito a questão, né, de dietas só para emagrecimento, calcular, fechar ali a proteína, o carboidrato, e muitas vezes a gente vai colocar isso em prática, com certeza é fundamental, só que em primeiro momento a gente quer organizar, estruturar. Então eu trabalho muito a questão da rotina, as metas, acho que é essencial, e aqui eu vejo que o público é mais... não tem tanta obesidade, não tem tanto público com patologias, eles vêm muito pela estética e quando chegam aqui, veem que a gente tem a nutricionista, que tem esse acompanhamento semanal, e aí a gente começa a plantar aquela sementinha que sem a nutrição, ela não vai manter aquele resultado. Então é importante ela estar ali para aprender, ele estar ali disposto a entender na rotina dele o que é importante cuidar, e aí lá em Santo Ângelo eu já via que a gente tinha um contato muito maior com a obesidade, de pessoas, idosos, homens, que procuravam a clínica por indicação médica, que tinham a necessidade de emagrecimento, por questão de saúde mesmo, e enquanto que aqui é realmente, eu acho que por ser o primeiro ano da clínica em São Borja, é público... Travou. Procurando ainda é pela parte estética, mas eu acho que isso também é coisa... Morgana, tu nos escuta? Acho que é o teu sinal, tá meio ruim. Né? Não é só para mim. Não, tá travado mesmo. Né? Aqui. Falando um pouquinho mais, que eu tinha Agora... de falar que a gente tem suporte também aqui na clínica. Voltou? Ainda não. Qualquer coisa... Eu tô escutando vocês, agora tem que saber se você... Tá travando o teu, Morgana. De repente, a Daiane... Quem sabe fala, Jéssica, e depois a Morgana... Ou sai e entra novamente. Ou sai e entra. Morgana. Eu ia perguntar para vocês, Gurias, antes quer dizer, tanto faz a ordem, se vocês também, ou se isso é regional, passam por essa questão das pessoas procurarem mais por estética,
né? Eu ia perguntar no final, mas já que, né, que ela trouxe esse assunto, porque assim, eu não sabia da empresa, não tenho nada a ver, eu sou matemática, estou aqui assim, que ajuda a Silvana no projeto e me interesso por todos os assuntos, sou uma paciente potencial, então eu fico muito chateada que não tenha milagre, mas eu entendo que é um trabalho interdisciplinar, beleza, né? Todo mundo trabalha ali com exercício, com a nutrição, enfim, as questões estéticas que acredito que ajude. E eu tenho uma aluna que eu sigo e acompanho os stories dela no status do WhatsApp e tal, e ela postou na clínica em Uruguaiana. E aí eu vi uma clínica que chama Magras, que legal, associei apenas com estética. Nem cogitei a possibilidade de ter uma nutricionista. Aí quando a Silvana trouxe o assunto, eu falei, nem combinamos. E ela trouxe, né, sobre a clínica, eu achei que legal que tem, né, esse acompanhamento, que é muito importante, que não dá para esquecer, né, que é uma coisa fundamental, seja pela pessoa que quer manter aquilo, seja pela pessoa que tem um problema de obesidade, né? E vocês têm onde vocês trabalham, essa questão que a Morgana trouxe de também serem procuradas inicialmente por um perfil mais de estética do que por um perfil mais de saúde, ou isso depende muito do lugar? Eu acho que mais assim é a estética, mas eu, por exemplo, aqui em Santiago, atendo muito clientes mais parte patologia também, apenas o acompanhamento nutricional. Porque quando a pessoa ela entra na Magras, ela pode fazer sim os procedimentos, mas ela também pode comprar um pacote só de acompanhamento nutricional. E eu tenho muitos casos, por exemplo, de pessoas que estão apenas realmente com diabetes, que estão com patologias, né, que buscam a Magras também, porque para que a gente auxilie aí nessas patologias. Porque além da gente, né, ter esse treinamento, seguir um protocolo, nós somos nutricionistas. Então, tudo que a gente aprendeu na faculdade está aqui. Então, a gente coloca isso em prática também, né, em algumas situações ali na parte das patologias, que aqui em Santiago procura muito. Homens nos procuram muito, aqui nós temos um público de homens muito grande também, né, que procuram por estética ou por parte também de patologias. Posso passar? Acho que, não sei se respondia a pergunta. Sim, respondeu. Acho que agora a gente pode aproveitar o sinal da Morgana, que acho que já está melhor. Depois a Jéssica, ou eu não sei qual das duas é a Jéssica. Volta a Daiane, deixa a Daiane. Ah, sim, mas eu não sei se de repente se a Morgana quer concluir só, Silvana, que acho que agora... Isso, pode ser. Agora voltou. Em que momento que cortou? Eu lembro que eu estava falando da diferença de público ali. Acho que tu estava falando isso, que eu acabei perguntando para as gurias, e acho que tu ia concluir nesse sentido. Não sei se tu já estava concluindo a tua fala. Eu estava só para frisar, né, porque a gente acaba, às vezes, ficando ligada muito à questão de estética, e querendo ou não, eu também trabalho com a parte da venda, que nem a Jéssica, né, a transformação, que é o primeiro momento, o primeiro contato do cliente, e não tem como tu chegar aqui, a pessoa buscar a estética, e tu não falar da saúde dela. Então, por mais que ela venha pela estética, ela vai sair daqui com a saúde, porque a gente já vai frisar isso para todos os clientes, e vice-versa. Se uma cliente vem só pela questão da saúde, ela também vai acabar ficando um pouquinho mais feliz, porque vai mexer com a autoestima, então a estética vai estar junto. E na parte da estética também, eu sempre falo, não é ruim tu nos procurar por questão estética, porque para a tua saúde também vai estar sendo um benefício, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, porque tu trabalha com um público diferenciado, que às vezes não vai chegar até ti só por tu ser nutricionista no atendimento privado, né? E também a questão de classes, a gente atende, né, de todos os tipos de classes, do mais simples, mais humilde ao mais rico, não tem diferenciação, e isso é muito legal de a gente ter contatos e saber trabalhar com realidades diferentes, né? A nossa alimentação é de fácil acesso, não é difícil de fazer. Se é uma pessoa que busca praticidade, a gente vai tem como sentar aqui e organizar algo prático e barato, assim como tem pessoas que conseguem ter uma alimentação mais elaborada, gostam de cozinhar, a gente vai conseguir trabalhar isso. Então, eu acho que a Magras proporciona essa diversificação, tanto para nós quanto profissional, que é uma baita experiência, mas também para quem está nos buscando chegar aqui e ver o quanto é vasto o nosso atendimento, o nosso tipo de tratamento. Acho que é isso.
Posso falar agora? Pode, Daiane, à vontade. Olá a todas, eu sou a Daiane, eu trabalho aqui na Magras de São Luís Gonzaga. Acredito que, pelo tempo que eu estou aqui, só faz 6 meses, não tem tanta, em termos assim, da Magras, como as meninas que estão há mais tempo. Mas é realmente isso o que as meninas falaram, abrange bastante pessoas. Aqui eu já atendi criança, idosos, pessoas que querem ganhar, não só na parte do emagrecimento, mas aqui também a gente atende pessoas que querem ganhar massa magra. Então, diferentes tipos dependendo do que elas querem, né? E é como a Morgana falou, aqui eu também sou transformadora e nutricionista, então eu também trabalho com a parte da venda. E acredito que é bem bacana, porque eu acho que a Jéssica falou também, no primeiro contato, já falar, conversar sobre como é que ela conseguiu aquele peso, na parte do emagrecimento, porque envolve bastante coisa, assim, principalmente o emocional da pessoa. Então, é bem legal, assim, eu tô adorando trabalhar aqui, é uma experiência bem legal, porque a rotina é sempre diferente, tem sempre uma novidade, então, é isso. Deixa eu perguntar para vocês, gurias, pelo que eu entendi, então, se trabalha com uma equipe, né? Não é só vocês, eu sou a nutricionista, é uma equipe, então, é multidisciplinar a coisa. Da mesma forma que não é só o atendimento, eu acho que tem uma captação inicial, né, do cliente, e também tem toda a parte dos produtos, né, que vocês podem indicar, né, certo? Exato. A minha dúvida existe uma diferença grande ou não em ser da Magras, em ser de uma equipe e trabalhar no seu consultório sozinha? Para quem já, né, não sei se alguma de vocês, acho que a Jéssica falou que trabalhou como nutricionista no seu consultório, né? Será que tem uma diferença? Será que a equipe multidisciplinar, ela te dá um suporte, né, maior até para o cliente mesmo? Eu vejo que a questão, que nem eu falei inicialmente, dessa teia que a gente cria em volta da pessoa é o principal que diferencia, assim. Eu trabalhei mais de ano com um consultório, era mais voltado à nutrição esportiva, mas sim para pessoas, né, de todos os tipos, desde quem estava avançado até a obesidade, né, que a gente fazia bastante desafio para emagrecimento. E nos desafios a gente tinha resultados incríveis, assim, a gente teve uma pessoa que perdeu 14 quilos de gordura em um mês, assim, um homem, né, obviamente. E tu só consegue isso porque tu estava todos os dias ali com aquela pessoa, eles tinham missões, eles tinham colegas que estavam na mesma tribo que ele estava enganjado, e tudo aquilo durante 30 dias, né? Então, quando a gente trabalha do consultório, que tu vê o cliente a cada 15 dias, mas geralmente, né, ele não quer fazer esse investimento, né? Vou gastar um nutricionista cada 15 dias, não preciso. Ele acha que não precisa, uma vez no mês tá bom. Aí tu vai dizer que não, mas, né, faz de acordo com o que ele quer. É isso que dificulta, né, o nosso trabalho. Aí tu tem que manter ligadinho com ele pelo WhatsApp, pela rede social. Isso muitas vezes, primeiramente, o cliente tem que estar aberto a isso, né, querer ter esse contato mais próximo contigo. E muitas vezes não dá, né? Tu tem um número grande de clientes, tu não consegue ficar papeando no WhatsApp o dia todo com o cliente para dar atenção. Então, aqui a gente cria essa rede, né? Todas as profissionais, por mais que não sejam nutricionistas, elas estão com o mesmo propósito, né? De que o cliente atinja o seu objetivo conosco, ele tem que sair satisfeito. Ele veio procurando alguma coisa, ele tem que sair daqui com o que ele veio procurar. Então, todo mundo está engajado no mesmo. Então, as falas são iguais, né? As pesagens, não somente a nutricionista vai fazer, é semanal a pesagem, eles vêm a nutricionista de forma quinzenal. Então, as outras profissionais já sabem, né, como o que falar, de que forma falar, como, né, as perguntas que tem que fazer. Mas aconteceu alguma coisa diferente essa semana, que a gente não conseguiu algum resultado, e aí eles vão, muitas vezes eles não vão se abrir com a Nutri, eles vão se abrir com outro profissional, e como tudo na vida, né, as pessoas têm santo que bate, né, muitas vezes o cliente vem e gosta mais da Evelina, o cliente vem e gosta mais da recepcionista, o cliente vem e gosta mais da fisioterapeuta, então isso ajuda, né, porque aqui tem vários rostos, aqui tem 10 funcionários, ou 9, 8, não sei. Tem vários, então com alguém ele vai se identificar. E todas nós carregamos o mesmo propósito, né, que o cliente veio procurar, que é que ele atinja o objetivo dele. Que nesse caso que a gente veio falar hoje é o emagrecimento, que é a grande parte, né, do nosso trabalho. Aqui na nossa unidade, aqui de Santana do Livramento, a estética é muito forte.
porque não tem concorrência. Eu trabalhei num lugar onde basicamente era emagrecimento, basicamente obesidade e graus elevadíssimos, por conta até da cultura da região ali em Santa Rosa, né? E aí cada lugar tem a sua realidade, mas eu senti bastante diferença mais por conta disso, tu manter a pessoa na tua rede, assim, de tá enganjada contigo, tá te vendo, tá te cheirando, ela te vê, ela vai lembrar aquilo que tu falou, entendeu? Da fruta, da água, da fibra, da proteína, olha, ela já lembra. Aqui é bom essa questão da comunicação também, porque quando a Jéssica ela faz a venda, né, que ela tem a avaliação inicial, ela sempre me repassa o perfil desse cliente, né? Então, esse cliente ele tem alguma patologia, ele não toma água. Então, eu já vou preparada mais ou menos para essa... Eu falo assim, esse cliente nem quer TV, ele não queria nutricionista. Eu só quero emagrecer, eu só quero estética. Eu já chego falando, porque, né, para ter aquela abordagem mais lentamente, porque se chegar com os 2 pés, ele vai te rechaçar. E aí eu já vou bem preparada, né, para essa consulta, porque a gente já teve essa conversa, né, já se preparou bem. A mesma coisa acontece bastante quando, às vezes, o cliente ele só escolhe estética, né? As gurias também vão conversando ali na hora, eu quero celulite, quero eliminar celulite. Então, tá fazendo todos os tratamentos estéticos para celulite, só que falta a parte nutricional, né? Então, elas trabalham bastante isso na hora das sessões, para dizer que é necessário, né, ter um acompanhamento com a Nutri, e normalmente eles acabam comprando já, no começo eles não querem, mas acabam vendo que é importante, né, ter esse acompanhamento nutricional também. Sim, eu acho que daí a importância de ser uma empresa, né, com vários profissionais para captação mesmo do cliente, e aí entra a nutricionista com todos os demais serviços, né? Acho que por isso que funciona também. E a forma de captação é bem diferente, né? Todas as grandes redes trabalham com tráfego pago, né? Então, tu vai naquela pessoa que ela tá pensando naquilo, constantemente pesquisando, ela já tá atrás. Muitas vezes, para ser nutri de consultório, o trabalho é mais por indicação, né? Eu vou, eu gosto, tive resultado, tu vai, tu Sim, gosta. mas é formiguinha. É completamente diferente. É grande massa, é tráfego, é falar com 20 pessoas no dia e às vezes tu conseguir agendar 10 e vender para 5. Sim, né? sim. É maior, é uma escala maior. A Darlia quer perguntar? Eu acho que ela levantou a mão. Sim, prof. Boa noite. Oi. Eu só por curiosidade, na verdade, assim, ela até respondeu. Eu ia perguntar se existia protocolos com a parte de fisioterapeuta dermatofuncional, né, que trabalha junto. Ela até respondeu sim, né, assim, tem outros profissionais. Outra dúvida é que, na realidade, eu nunca ouvi falar sobre magras aqui, na minha região. Eu já ouvi falar para o sul, né? Aí eu queria saber com vocês, onde que faria, no caso, vocês fazem treinamento, fazem toda uma parte de treinamento sobre a equipe, sobre a magras em si. Vocês fazem isso antes de atuar ou não? Vocês já entram no grupo como nutricionista e junto com as outras equipes? Tu quer saber? Porque aqui em Belém... Isso, porque aqui em Belém eu nunca ouvi falar, talvez seria novidade. Belém, não é? Uhum. Normalmente, a gente passa por treinamento, sim, uma semana, quem está entrando normalmente uma semana de treinamento, parte nutricional, parte estética, porque todas as funcionárias, né, toda a equipe tem que estar engajada em todos os pontos da Magras e os protocolos. A gente tem mais de um protocolo, a gente tem protocolo emagrecimento, protocolo celulite, protocolo específico para crianças, que é um protocolo que foi criado há pouco, então tudo bem direcionado, criado por médicos, por nutricionistas, e os treinamentos eles são feitos em Balneário Camboriú, tá? Normalmente é uma semana de treinamento, acredito, não sei se todas fizeram, tem algumas que entraram em Magras, eu como entrei aqui na Magras abrindo, então, fui para treinamento junto com toda a minha equipe. E passei uma semana lá em treinamento para me adequar aí, nessa realidade aí da Magras, nesse sonho que é a Magras, porque realmente é bem interessante tu conhecer outra parte da nutrição, outro lado da nutrição. Eu pergunto porque eu já trabalhei numa clínica de cirurgia plástica e trabalhei numa clínica de estética. E os protocolos que eu via disponibilizados eram a Finice, não sei se vocês já ouviram falar, que é mais na parte de dermatofuncional e incluía um pouquinho da nutrição, mas
Uma amiga minha fez esse protocolo, ela conseguiu perder o peso, mas depois ela voltou novamente, entendeu? Aí eu pergunto, quando o paciente consegue alcançar o objetivo dele, vocês têm o pós ou eles esquecem? O que que acontece muito aqui? Eu sempre tento, na primeira consulta, já deixar muito claro para o cliente que não existe protocolo milagroso, não existe método milagroso que vai fazer com que ele emagreça e ele volte para os hábitos anteriores e ele não volte a ganhar peso. Isso seja na nutrição convencional, isso seja na magras, isso seja numa cirurgia plástica, num jejum intermitente, numa low carb, o que for. O que acontece? A gente trabalha muito de pontinho em pontinho para que essa mudança de hábitos aconteça e que ela se mantenha para o resto da vida. Porque realmente não existe um protocolo que vai dizer assim, não, vai emagrecer e vai ficar para o resto da vida magra voltando a ter os hábitos antigos. Não existe, tá? Então, a gente tenta sempre deixar muito claro, pelo menos, o meu método de trabalho é dessa forma. Deixar claro que a mudança de hábitos, ela tem que ser para o resto da vida, porque senão realmente acontece esse aumento de peso após, né? Como qualquer outro método. Eu Em tenho relação a dar perguntas. um pós-venda, eu acho que foi o que a Darlian perguntou. Ali em Santa Rosa, a gente oferecia os retornos pós-tratamento de 30 e 60 dias. Aqui em Livramento não tem isso, mas como é uma unidade bem diferente, o cliente, a gente nunca deixa ele ir embora. Ele acaba comprando outros tipos. Aqui a estética é muito forte, então eles acabam ficando por algum motivo, tratando o corpo, tratando o rosto. Eles vêm comprar produto, a gente tenta manter ativa ali a lista de aniversariante, né? De lembrar de que a gente está aqui, a data especial, mandar um e-book de aniversário com receitas, né, para um dia especial. Então, acaba que o cliente aqui, ele é bem fidelizado aqui na nossa unidade. A gente brinca que depois que ele entra, não consegue mais sair. Tem clientes que já estão há 3 anos aqui na clínica, desde quando a clínica inaugurou, e estão até hoje. Então, já emagreceram que tinha que emagrecer, mas estão sempre achando uma coisa nova para fazer. Uma porque gostam de fazer os tratamentos, né? E outra porque gostam desse contato que a gente tem, né? Porque a gente não trata o cliente como se ele fosse só um cliente, mas assim como fosse amigo mesmo da gente, né? A gente pergunta da família, a gente tenta saber bastante sobre isso, né? Então, o cliente é nosso amigo, então eles acabam gostando da nossa companhia. Acho que a Daniela tem alguma pergunta. Acho que as perguntas que os alunos escreveram, não? Era Lisiane ergueu a mão, não sei se... Pergunta, Daniela, e depois a Lisiane fala, que são as perguntas que eu acho que estavam na ficha de inscrição. Sim, estava escrito assim: a alimentação está associada às emoções. Junto com as orientações nutricionais, vocês trabalham com a parte psicológica, com algum psicólogo, ou vocês buscam incluir a área de vocês com a da psicologia de alguma forma? E qual seria essa forma? Não sei se alguma quer Então, a gente trabalha essa parte, mas a gente deixa bem claro que a gente não é psicóloga. Agora, nesse último treinamento que a gente teve treinamentos com psicólogo, né? A gente trabalhou bastante essa parte comportamental, como agir, né? Mas o que a gente mais faz é escutar mesmo, né? Não tem o que fazer, porque a gente não é formado em psicologia. A gente tenta estender a mão, né? Ter empatia pelo nosso cliente, mas a gente deixa bem claro que a gente não é psicólogo, né? Mas a gente tenta o máximo que dá e até onde a gente pode. No nosso balcão aqui tem cartãozinho de psicólogo, porque às vezes precisa, né? Na conta da nutricionista, ele precisa do acompanhamento, né? De uma forma muito sutil, falar isso também. Mas na empresa não tem, gurias. Na empresa não tem. Entendi. A mesma pessoa fez outra pergunta também. Ela disse assim: na prática, comparando as primeiras consultas com as mais recentes, qual é o maior aprendizado e onde ter mais atenção com os pacientes?
Eu acho que o principal aprendizado é realmente a escuta ativa. É saber que é essa questão de tu saber escutar, de que a nutrição comportamental, de que tu aprende, né? Tu entender o outro, tu ter a empatia, mudou muito quando minha experiência de quase 3 anos aqui. Quando eu entrei aqui, eu pensava, eu preciso seguir um método, método. Impor aquilo para o paciente, para o cliente, né? De uma forma que tu tem que seguir, tem que fazer, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já sabe que a gente consegue abordar mais, usar a nossa autonomia também e ter mais esse contato, muitas vezes fugir um pouco do método, sim, né? Porque o ser humano é individual, então muitas vezes a gente tem que fugir do método, né? Então, acho que o meu maior aprendizado foi isso, a me tornar mais humana na nutrição. Não sei se eu... Ele não quer ir aula, né? De bioquímica. Eu tentava dar uma aula, aí no terceiro mês de consultório eu pensei, não tá dando certo. E aí, realmente escutar é muito melhor. Ou a gente pensar... Pode falar. Fala, Morgana. Não, e às vezes a gente pensa que eu montei o cardápio perfeito, né? É só seguir tal como tá ali. Mas a pessoa chega já te falando que ela não quer tirar tal coisa, que ela não quer fazer tal coisa. Então, se tu não tá com a tua escuta ativa, se tu não tá ali para acolher, tu vai ficar frustrado. Tipo, a pessoa não vai fazer o que tu tá falando e aí tu acha que é contigo, mas não, é o que ela tá te falando ali que ela não quer aquilo. Então é só tu ter esse olhar acolhedor, tá atento para ofertar o que ela tá buscando. E começar de passinho, pós-passinho. Eu acho que quando eu iniciei também, em 2018, ainda estava bem estruturada. E eles tentavam não fugir muito das tabelinhas que a gente usa, e ainda era 3 tabelas, mudou muito ao longo dos anos. E com o passar dos meses ali, eu já vi que eu não ia conseguir seguir aquilo ali. E eu tinha essa questão das minhas franqueadas darem essa oportunidade de eu fazer o que eu quisesse. Então, eu desenvolvia métodos. A Jéssica a gente ficou 2 semanas trabalhando junto, eu passei umas coisas para ela me passou do consultório dela também, e a gente via que não importava, a gente seguia o que a franquia estava falando, mas sim, tu seguiu o que o cliente estava buscando, e o melhor método que para ele ia funcionar. Então, metas, pessoal que está aí, né, hoje aluno, se puder trabalhar nutrição comportamental, eu acho que é a base, porque a gente tem a psicologia e nutrição, né, a disciplina, a gente consegue estudar muito distúrbios, mas hoje em dia o que está em alta é a ansiedade, é a depressão, é tu não saber identificar sentimentos, acabar, né, suprindo eles de outra forma. Então, às vezes é coisinha simples, e eles sempre vão achar que a gente é psicóloga, vão nos falar que a gente é a melhor psicóloga, e tudo bem, né, a gente saber dar o limite, mas... vão chorar? Vão chorar muito, mas é tu saber identificar que isso tem que ser diferenciado, tu tem que estar atento, porque o cliente, ele sabe o que ele quer, ou se ele não sabe, ele vai começar a evoluir e te dizer, demonstrar o que ele quer. Então, não adianta nada tu ficar ali insistindo com uma coisa que, na verdade, não é o que ele está buscando, né? Então, eu acho que o principal aprendizado nesses anos todos foi a gente saber tratar cada pessoa como a individualidade que ela tem, saber respeitar as crenças que ela tem, da onde ela vem, essa questão familiar, às vezes, também influencia bastante, ou que talvez ela também não esteja preparada para o tratamento, né? Em alguns momentos a gente sabe que envolve outras coisas, né? A parte pessoal, a parte do trabalho, e às vezes ela, na consultoria, né, a Jéssica também convive, a Daiane também, a gente consegue já ver a pessoa que está ali desesperada, e o problema dela não é o emagrecimento, ela está querendo ali buscar outra coisa. Então, se a gente está atento, a gente já consegue identificar, e dependendo da gente já conversando, ela acaba confirmando que realmente tem esse problema em primeiro momento, mas que daí daqui a pouco ela se encanta, quer ver no emagrecimento, ver na melhora da alimentação como algo positivo que também vai agregar para essa outra questão da vida dela, né? Então, acho que o principal foi isso, tipo, da gente trabalhar cada cliente com a individualidade dele e não ser tão rígido no tratamento, né? A gente querer algo que tem que ser daquela forma e ponto. Antes da Lisiane falar, eu me lembrei agora, a gente está organizando o novo PPC do curso de nutrição. Que legal! Está modificando algumas disciplinas, e aí vai de encontro ao que vocês falaram agora,
porque provavelmente uma das componentes curriculares é como se fosse não sei como é que vai ser o nome, mas é tipo coaching nutricional. É uma motivação, é como trabalhar a motivação do paciente, né? O engajamento dele na dieta ou no tratamento, enfim, né? E aí vai de encontro também com essas questões particulares de cada um, da ansiedade, da depressão, de estar um pouco triste num dia, enfim, de tu conseguir trabalhar com isso, porque eu acho que falta isso como componente curricular. Isso, acho que isso vocês, embora tenham como disciplina, de repente vão ter nesse novo PPC para quem pegar, mas eu acho que isso também a gente vai adquirindo ao longo da nossa vivência com os pacientes, né? Olha, eu parece que eu sou nutri, parece que eu entro em contato com o paciente, eu entro em contato com vocês diariamente, que eu também tenho que ter um coach motivacional, entendeu? Para lidar com cada um de vocês. Mas eu acho que foi bem lembrada essa questão dessa aluna que colocou ali no formulário, que a Daniela questionou vocês, e eu me lembrei, né, dessa disciplina que hoje a gente até comentou na reunião do NDE, do curso. Eu acho que vai contribuir muito, né, para quem for fazer o curso de nutrição e pegar esse novo PPC, esse novo plano pedagógico do curso aí. Lisiane, fala. Bom, boa tarde, né, a todos inicialmente. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria saber de vocês como é o choque de realidade quando sai da faculdade. Porque a faculdade, às vezes, as cadeiras... É a partir da metade, né, das cadeiras que a gente volta mesmo para o paciente, para a conduta nutricional. E às vezes é tão focado em fechar macro, micro, tem que fechar dieta. E algumas coisas parece que... eu sempre brinco que é aquele cenário perfeito. Ali teu paciente, tudo ele aceita, né? O que tu propor para ele não vai reclamar. Então, como que vocês reagiram ao se deparar com a realidade? Meu Deus, agora eu tenho que atender um paciente de verdade. Agora é eu e ele e deu. O choque. Eu vou falar um pouquinho, porque daqui a pouco eu já vou ter que me despedir, que eu tenho que atender agora às 6h30, tá? Que é a clínica que, essa época, final de ano, o pessoal acha o milagre, né? Então tá sempre cheio. Acha que é um milagre, é sempre cheio. Realmente é um choque de realidade, porque tu pensa assim, tudo que eu colocar ali, o cliente vai aceitar. Só que como na Magras, eu não trabalhei em consultório, talvez depois a Jéssica, quem trabalha em consultório, vai poder falar um pouquinho mais disso. Como na Magras a gente não trabalha diretamente com essa questão de fechar cardápio, fechar calorias totalmente, né? A gente trabalha num método qualitativo e mais a mudança de hábitos, mais metas e qualidade do alimento, qualidade do que ela consome. Então, eu não sofri muito com essa parte. Só que voltamos aí na parte da escutativa, que tu tem que entender, o cliente chegou aqui na primeira semana após a consulta inicial, e ele me disse assim, eu não me adaptei com isso, isso e aquilo. A gente tem que mudar, a gente tem que achar uma solução, né? A cada uma reclamação, a gente tem que dar pelo menos 5 soluções para o cliente. Só que isso vai surgindo com a prática, realmente. Eu acho que com o tempo, com a prática clínica, a gente vai adquirindo esse manejo aí. No início, é normal a gente errar. É normal. Como a gente já havia conversado antes, eu era uma pessoa há 3 anos atrás e hoje eu sou outra. E já errei muito. E podem ter certeza que vocês vão errar também, porque é normal, é do ser humano. Então, vai acontecer de vocês saírem e levarem esse choque de realidade, mas é só a prática, é só colocando, é só vivendo aquilo cara a cara para descobrir como agir com aquilo. E chamar a coleguinha para tirar dúvida, né? A coleguinha, exato. Gente, se apeguem aos colegas de vocês. A gente sempre está trocando figurinha. Eu iniciei porque a Sabrina estava, né? A Sabrina me indicou. Aí eu comecei, tirava minhas dúvidas com ela, daí indiquei a Lu. Aí a Luana começou, teve as dúvidas, a Evelyn também acho que começou meio perto, já começou a trocar figurinha, então acho que isso ajuda também. A vivência de cada uma vai agregando, claro, mas no início sempre vai ser assustador, porque tu sai, tu acha que não sabe o que tu vai fazer, a gente vai abraçar o que vier, e é isso, eu acho que todo mundo vai fazer isso, não existe um trajeto perfeito, né, que eu quero sair e fazer isso,
Só se tu tá muito ali tranquila, que tu tem o tempo de tu se dedicar porque tu realmente quer. Mas eu, por exemplo, também, a questão financeira, eu queria, né? Eu precisava. Então, o que viesse para mim, eu ia abraçar, ia me dedicar para isso, mas dá medo. Primeira consulta, o cliente te esperando ali fora para te chamar, acho que bate aquele nervoso. Os retornos, né, que eu cheguei numa clínica onde já tinha atendimento, né? Já estava atuando, então eu tinha que reconhecer um cliente que estava ali há 6 semanas, que eu não sei como é que ele chegou até ali, então tinha 30 minutos de consulta e eu precisava fazer toda aquela anamnese, então eu ia nas salas de procedimento, ele estava lá deitadinho na termolipo, eu ia lá conhecer ele, porque sabia que não ia conseguir, né, na consulta, prestar ali a atenção que precisava, mas bate o medo. Acho que o primeiro mês ali a gente fica recorrendo a tudo que pode, até professor, eu conversei algumas vezes, com outras colegas, não de curso, mas de profissão, nutricionistas que já atuavam na área também, conversei muito. Eu acho que isso, a troca também ajuda bastante. Deixa eu só me despedir. Uma dica, se eu puder dar uma dica, já procurem referências agora. Instagram, a gente usa o Instagram para tanta bobagem, tem muito profissional muito bom, gerando conteúdo de muita qualidade. Os profissionais que a Luana falou, que são os mentores da Rede Magras atualmente, eles, entre outros, muitos, eles fazem conteúdo de qualidade, acessível, de fala acessível, e está tudo no Instagram. E a minha experiência foi, eu tive uma boa mentora quando eu saí de Livramento, eu olhei uma oportunidade, era só R$1.500, eu me mudei 500 quilômetros da minha cidade, todo mundo dizendo que é louca, e eu olhei naquela empresa uma oportunidade de aprendizado antes de qualquer coisa, né? Era só R$1.500, mal pagava aluguel, gente, isso é um absurdo que eu fiz, mas eu tive uma boa mentora, e porque eu precisava para essa parte, né, de atendimento, que a gente não tem tanto na faculdade, uma referência, e dali em diante ela instigou isso em mim, que eu fosse a congressos, que eu procurasse conteúdo que eu estudasse em casa, e cada cliente que tinha uma questão que a gente não sabia, porque a gente não sabe, até hoje a gente não sabe tudo, ter a humildade de dizer, isso aqui, o meu entendimento é isso vai até aqui. Não sei te responder, mas na próxima eu vou te trazer e eu vou estudar teu caso, porque é normal as pessoas não saberem tudo, né? E era o que eu fazia, pelo menos não ficava insegura, me referenciei. E se eu tivesse feito isso antes, eu com certeza estaria mais preparada desde do tempo acadêmica, né? Teria sido mais fácil achar boas referências aí. Vou só me despedir, tá? Porque eu já estou um pouquinho atrasada que tem que atender. Muito obrigada, Sil, pela oportunidade. Muito obrigada a todos, né, que acompanharam aí. Espero que a minha experiência tenha ajudado a sanar algumas dúvidas. Agora as meninas vão ficar aí com vocês, né? Também para tirar essas dúvidas. E gratidão pela oportunidade, Sil, pela lembrança. Eu que agradeço, muito bom revê-las todas. Tu também, Luana, obrigada por tudo. Agradeço, enfim, pela disponibilidade de tempo, por estar aqui conversando conosco. Imagina. Enfim, agradeço muito. Bom trabalho aí. Né? Muito obrigada. E me coloco sempre à disposição também. A gente está sempre aí, tá? Se for para ajudar, estamos aí. Tá certo. Até. Beijo. Obrigada. Quem quiser deixar currículo na Magra, saiba que a gente trabalha bastante. Eu já ia perguntar, como ingressar na Magras? Pelo e-mail, todas as Magras têm o mesmo e-mail, né? Daí, se tu for querer saber, eu era assim, quando eu estava catando um emprego numa Magras, pesquisava lá a cidade, para ver se toda Magras vai ter uma fanpage e uma página no Instagram. Então, tu já vai saber se tem a partir dali. O e-mail é igual para todas, vai ter o nome da cidade inicial, @magras.com.br. O ideal é pôr chai no e-mail, no Instagram das donas, no Facebook, porque sempre tem banco de dados, né? Tem muitas que têm uma rotatividade grande. Aqui a nossa Magras está com a mesma Nutri há 3 anos, né? Mas muitas Magras, a realidade não é assim. Tem uma rotatividade grande de profissionais e eles fazem banco de dados, de currículos, né? E estão sempre chamando Magras de Juí, é uma que, a cada 3 meses tá chamando nutricionista. Magras de Ijuí, Lá é pau ferro, lá é meta grande, que também de cair fora. E tá aqui, gurias, não vai abrir nenhuma Magra, será? Eu já disse que era uma cliente em potencial, né? Onde?
A Kim está aqui, não tem previsão de abrir nenhuma Magras, né? Ó, o seu Jair tinha sonho de fazer isso. O nosso franqueado é de Itaqui. O dono, ele é de Itaqui, mas ele abriu aqui primeiro. E eu acho que por conta, né, a franquia sempre faz um estudo, né, um mapeamento da região, do PIB, até a localidade da Magra sempre é perto de hospitais. Então, eles têm tudo isso, eu acho que eles consideram. Agora, pelos últimos anos, eles estão abrindo exceções para cidades menores, mas que tem uma rotatividade próxima, né? Eu acho que São Luís Gonzaga, ali da Daiane, também é uma cidade pequena, mas que tem a Magras, porque é próxima de vários municípios, e eu acho que isso facilita. Mas acho que provavelmente, quem sabe, o seu Jair abra uma em Itaqui também. E normalmente, um franqueado, ele é dono de outras Magras também. Né? No caso, a minha franqueada daqui, ela é filha do Jair, que é da Magra São Borja, e ela também é dona da Magra Santa Maria. Então, normalmente, a gente acaba tendo ali um contato também com as outras, né? Isso. Buenas, a Marta Bernardino é a nova Nutri da Unipampa. Veio substituindo o Rodrigo. Lembram do Rodrigo? Que legal, sim. A Marta é a nova Nutri, nossa nova colega. Parabéns, meninas, foi muito bom. Dividir o conhecimento e somar para um bem maior. A troca de conhecimento entre os colegas é essencial, né? E a Darlia quer perguntar mais uma coisa. Agora achei uma Magras em Belém, viu? Você foi a franquia para você. Não, tô brincando, pode ter outra, né? Belém é grande, né, Darlia? Ó, 2020. Mas aí, assim, aqui na minha cidade, procurei agora. A propriedade pode ser qualquer pessoa, pode ser um empresário, pode ser uma pessoa, né? Ele, né, faz a aquisição da franquia e aí, então, abre as vagas, né, para nutricionista, secretária, enfim, para os outros profissionais que venham a fazer parte da sua Magras, né? Mas não precisa ser necessariamente nutricionista para ser dono da franquia, Não. para ser franqueado. Verdade, quero dar dinheiro para Tá bem? Então, mas funcionou, né? Porque eu não sei quantos anos faz da Magras. Quanto Vai fazer tempo faz? 15. 2015? Não, vai fazer 15 anos. Ela vai é de fazer 15 anos. deixa eu ver. 2007? Mas 2007. Ela começou com um pilotinho lá em Santa Catarina, né? E aí, Isso. depois do terceiro, quarto ano, que ela começou a expansão mais forte, assim. E já Eu se achei- reinventou várias vezes, né? Eu achei que fosse mais recente, mas não, já faz tempo. Não, lá em Santo Ângelo eles Ela não inauguraram tempo. em 2016. E, se eu não me engano, a estrutura eu acho que foi o que mais evoluiu, né? Porque conforme a franquia vai crescendo, eles têm uma padronização ainda maior, né? Tipo, desde o nosso papel de parede, desde as poltronas, desde Isso tudo é dos padronizado. tudo padronizado. Se tu entrar numa Magras, ela vai ter a mesma cara, porque eles cuidam exatamente isso. Até para os protocolos, né? Tudo é padronizado, eles que definem com os profissionais e a gente só vai fazer a reprodução e adaptar. Sim, mas a adaptação acho que é bem importante. Uhum. Aí tem a tal da escuta ativa, que eu acho fundamental, porque não me adianta me dar 3 damascos para comer às 3 horas da tarde, porque eu não vou comer os 3 damascos. Exato. Nem 3, me prescreveram um damasco 3 horas da tarde, eu falei, não vou comer esse damasco, não. Então, a adaptação é muito importante para o cliente, eu acho isso fundamental, na verdade. Mas, enfim, buenas, vamos lá. Quem quer perguntar mais alguma coisa? 18h40 no meu. A Daiane não quer perguntar mais alguma coisa? Eu sempre tenho pergunta, né? Nossa. Gurias, deixa eu perguntar uma coisa. Eu pergunto porque, tipo, é o meu perfil, então eu imagino que apareçam pessoas com esse perfil parecido para vocês. Eu tenho a compreensão que pode ser errada, né? Mas que vocês, não sei se durante o curso ou pelas experiências que vocês acabam tendo, tenham uma certa tendência, como a Silvana falou, né? Receitar, não digo um damasco, umas coisas um pouco mais naturais e tal. E aí pode ser que vocês tenham um problema, acho que a Luana mais ou menos comentou, com pessoas como eu, que tem um curto período de tempo para qualquer coisa, não faço a minha própria comida, eu não nada. Então, como que vocês lidam com esse tipo de pessoa que às vezes chega para vocês e diz, é o seguinte, quero emagrecer, vou fazer uma consulta, vou fazer o que vocês disserem, mas tem que deixar eu comer comida pronta, sei lá, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa que esteja mais pronto em si do que o ter que fazer, né, um alimento que às vezes a pessoa não tem o tempo.
Como que vocês administram isso? Talvez não seja a primeira proposta de vocês, né? Isso que eu quero dizer. Daí eu não sei como que vocês... O nosso perfil ele é bem variado. Aqui, por exemplo, a gente tem, acho que 80%, 70% uruguaios, né? A gente atende bastante uruguaios porque a gente faz fronteira, né? Então, também o perfil deles acaba sendo bem diferente do brasileiro, né? E a gente tem muito enfermeiras que atendem em plantão, que tem uma rotina totalmente descontrolada, né? E a gente tenta se adequar ao perfil de cada cliente, né? A gente tenta, ao máximo, estipular metas. A gente tenta, talvez, a gente tem uma cliente nossa que ela começou a fazer receitas, marmitas saudáveis. Ela começou o programa aqui e ela começou a ter acesso ao Magras aplicativo, que é onde a gente tem todas as receitas, dicas de café da manhã, de lanche, de sobremesa, de várias coisas. Então, ela aprendeu a fazer e ela resolveu fazer para vender essas marmitas e esses lanches. E aí a gente está sempre indicando, por exemplo, a pessoa não tem muito tempo, a gente indica, né, sempre essas marmitas saudáveis, a gente tenta estipular metas, tenta adequar da melhor forma, né, cada cliente. Eu, como boa vendedora, já vejo o potencial de vender um pouco mais da nossa linha de produtos. A Magras tem uma linha de produtos gigante, de produtos congelados e produtos não congelados, que são baseadas no método, né, de baixo estímulo insulínico. Produtos que são livres de conservantes, tem de pão, só pão, que é uma coisa que as pessoas acham, vou emagrecer, tem que cortar o pão. Então, só depois, a Magras tem 3 tipos de pães, que é congelado e livre de qualquer tipo de conservante. Se ele não ficar no congelador com esses 30 graus, ele estraga no mesmo dia. Então, também é uma forma, né, uma outra porta de entrada do cliente. Tem cliente que vem aqui, entra pela porta e quer comprar produto. O que vocês têm aqui? É uma forma de conhecer a empresa também. E é uma forma de fazer o cliente ficar conosco também. Muitas vezes termina o tratamento e vem numa certa periodicidade, vem só adquirir produtos, né? E eu já falando com esse perfil mais de vendedora que agora Habita em mim. Números. Então, tá bem, pessoal, 18h44, acho que alguns já têm aula agora, às 18h50. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, senão já vamos encerrando. Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que dentro da Magras, a gente tem também a Universidade Magras, que é onde a gente tem bastante videoaulas desses profissionais que a Luana tinha comentado, Paulo Musi, Roberto Bonari. A gente tem o suporte de nutricionistas oficiais da Magras, lá de Balneário Camboriú, onde a gente tem o WhatsApp delas, que a gente pode perguntar a qualquer hora, qualquer dúvida, né, sobre os atendimentos, sobre casos clínicos. Às vezes a gente não sabe o que fazer e não sabe quem recorrer, a gente pode recorrer a elas, né? Então a gente tem esse suporte também que nos auxilia durante o dia inteiro. Isso dá uma força, né? Otimiza. Eu acho que não só a captação dos clientes, mas a manutenção deles, né? E eu acho que dá uma segurança maior para ambas as partes, né? Tanto para o profissional, vocês que estão ali, e, enfim, para esse cliente aí que quer um resultado, né? E para confiar em vocês também, eu acho bem importante. Eu acho que é mais uma vantagem da rede, né? Para manter todas e todos. Tá bem? Daiane? Daniela, mais alguém? Senão vamos encerrando. Por mim, acho que é isso, gurias. Muito obrigada, muito satisfeita, muito feliz com a fala de vocês e ver que vocês estão bem, que vocês estão trabalhando numa coisa que vocês estão realmente gostando, né? Se identificaram com o trabalho feito, né, pela Magras, e isso é muito satisfatório, assim, independente de não ser docente da nutrição, sendo docente da Unipampa, a gente vê um aluno nosso, né, que saiu daqui, tá realizado profissionalmente, mesmo que às vezes não seja a primeira coisa que pensou, né, acho que foi a Luana que saiu, comentou, tinha pensado em outra coisa, às vezes a gente não projeta exatamente, mas só de tu ter se encontrado, a gente pode se encontrar em tantos lugares, né? Que bom que vocês estão bem realizadas profissionalmente. Obrigada, gurias, pela disponibilidade. É verdade, mas todos os lugares te trazem alguma coisa, mas sobretudo experiência. Por mais que tu não esteja gostando, por mais que não seja o teu chão aquele ali inicialmente, mas todos eles vão te trazer uma bagagem que tu vai poder utilizar naquilo que futuramente tu vai realmente querer ser, ou a área que tu almeja.
Quero agradecer, então, gurias, mais uma vez. Fico feliz de falar com vocês, de revê-las, de ver que como tem uma diferença, né, do aluno para agora, o profissional, tanto na fala como na postura, na maneira de ser, enfim, fico muito feliz de ter feito parte um pouco da formação de vocês, e de vê-las aí no mercado de trabalho, falando comigo, com os alunos, indicando possíveis, né, locais de trabalho, mercado de nutrição, de alimentação, enfim, fico muito feliz mesmo e agradecida por vocês terem aceitado o meu convite de estarem aqui hoje falando comigo e com todos aqui que estão participando, tá bem? Deixo uma mensagem, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, enfim, deixo aí o espaço para vocês. E obrigada mais uma vez sempre. Queria agradecer, né, a oportunidade. Isso acho que faz muita falta, né, quando a gente está se formando, a gente saber como vai ser, né, a pós-formatura. E eu acho que foi bem legal mesmo. Qualquer dúvida que alguém tiver, quiser entrar em contato conosco, né, pode nos chamar, que a gente vai esclarecer quem ficou com dúvidas ainda, e a gente pode conversar melhor. Tá certo, então, meninas. Fiquei só. Uma pena não ter magras em Itaqui para comprar o pão. Esse. O pão. Essa é bem quentinho, Silvana. Já vem para uma viagem internacional que eu te convenço, hein? Ah, tá bem. Vamos ver. Vamos lá, Silvana. Eu vou contigo. A gente faz um estoque de pão e outras coisas que com certeza a Jéssica vai ter lá para gente. Tá bem, vamos combinar então. Mais uma vez, obrigada por todos aqui que participaram, que estiveram conosco às 17h30, aqui nesse 5º sarau. Daqui uns dias a gente divulga, então, o último tema de 2021, porque a gente já está no final do ano, né? A gente vai ter mais um sarau para fechar o 6º sarau de 2021, e aí a gente só retoma lá em 2022, tá bom? Gurias, obrigada! Obrigada, Silvana, pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos aqui, sempre à disposição, tá? Beijos. Até. Tchau. Tchau. Beijos. Tchau, meninas. Tchau.